Olá, eu sou o professor de filosofia David Hall e essa daqui é a Monique, a nossa intérprete de Libras. Eu quero poder conversar, dialogar com você que é professor e eu me reconheço nessa condição como pertencente a uma classe, a classe dos professores. Então, se trata aqui, na verdade, de compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vivência em sala de aula, especificamente com relação a um conteúdo que faz parte aqui da nossa rota de ciências humanas e sociais aplicadas. É um pouco aqui da minha formação. Vou passar aqui esse slide, tá? E vamos ao que nos interessa, que é o conteúdo dessa aula. E eu vou dizer como é que foi que eu construí, como foi que eu pensei, na verdade. Bom, é importante, e eu faço isso, e isso tem dado certo, trabalhar com notícias de jornais que são veiculados nos grandes mídias sociais. E é justamente disso que se trata essa aula, de mídias sociais, de redes sociais que fazem parte do nosso cotidiano. Imagine uma situação corriqueira da nossa vida. Na janta, você tem ali o arroz, o feijão, a mistura, os talheres, o prato e celulares à mesa. Essa tem sido a realidade de muitos brasileiros. Veja, as redes sociais, elas estão presentes na nossa vida e eu vou retomar algo que parece nostálgico para os mais velhos. Talvez os mais jovens não conheçam, mas a primeira rede social aqui no Brasil foi o Orkut. O criador do Orkut é o Orkut Buyukukten. Ele pensou essa rede social, isso já faz 19 anos, mas ele pensou muito diferente do que são as redes sociais nos dias de hoje. Veja, quando ele pensou, o Orkut, por exemplo, que fez sucesso aqui no Brasil, os mais velhos devem se recordar, as redes sociais traziam a ideia de comunidades para aproximar as pessoas. O Orkut, né, o criador dessa rede social, há 2 anos atrás, ele veio a público manifestar, na verdade, uma certa insatisfação do que são as redes sociais nos dias de hoje. É interessante, como uma metodologia de ensino, a gente poder fazer comparações, a gente poder pegar, por exemplo, como as redes sociais foram pensadas no passado, e aí eu acho que seria interessante trazer para a sala de aula esse relato do Orkut, do criador do Orkut, onde ele vem dizendo no seu manifesto que as redes sociais elas deveriam nos aproximar e não nos dividir. Que um pedido de amizade é muito maior do que um pedido de amizade. E que as redes sociais deveriam preservar os nossos dados privados. Eu acho que seria algo interessante trabalhar isso em sala de aula e fazer essa comparação para ver o que mudou, né? Por que as redes sociais ganharam tons mais obscuros? O que aconteceu nesse caminho? Será que as redes sociais hoje em dia elas respondem ao propósito pelas quais elas foram criadas? Essa é uma metodologia possível. Talvez você tenha tempo de trabalhar o filme A Rede Social, que conta a história da criação do Facebook. Como você pode visualizar aí na sua tela, é um recurso interessante que pode ser utilizado. Mas caso você não tenha tempo para fazer isso em sala de aula, você pode trazer recortes de alguns trechos que você julga mais interessantes. O Pierre Levy, um filósofo e sociólogo contemporâneo, ele olha a questão das redes sociais com um certo otimismo, que nos dias de hoje a gente talvez acharia até um tanto quanto romântico essa ideia de uma horizontalidade onde todos poderiam ter o mesmo espaço, né? A gente pode perceber que as redes sociais não são bem assim hoje em dia. Muita coisa mudou. As redes sociais, na verdade, né, você pode visualizar aqui na tela, várias delas, elas adquiriram um grande número de usuários, uma quantidade exorbitante de usuários,
e mais do que isso, na verdade são grandes corporações, são grandes empresas que elas lucram. Então, não são meros ferramentas, instrumentos de entretenimento desinteressado. As redes sociais, elas lucram com o tempo que a gente passa ali acessando informações, lucram com os nossos dados, elas não só lucram, mas também têm a capacidade, o poder de manipular, inclusive de manipular resultados nas eleições. Então as redes sociais elas podem se tornar extremamente perigosas. Veja, nessa matéria a gente vê a Cambridge Analytica, eu não sei se você chegou a acompanhar esse caso, ela utilizou dados dos usuários do Facebook para tentar, de alguma forma, sabotar as eleições dos Estados Unidos, né? E a gente teve também a utilização disso aqui no Brasil. Então, o objetivo dessa aula, na verdade, não é fazer com que os nossos alunos deixem de usar os seus celulares ou que excluam o seu perfil das redes sociais, de forma alguma, não é isso. Mas é que eles possam ter a capacidade de olhar essas redes sociais com um certo rigor, com uma certa criticidade. Veja, nós temos aí, poderíamos propor como atividade, além da própria participação dos alunos em debate, na discussão, dando as suas opiniões, falando sobre as suas experiências, sejam elas boas ou ruins nas redes sociais, mas a gente pode propor também que os nossos alunos possam fazer uma campanha de uso consciente das redes sociais. E poderíamos dividir esses alunos em grupos, para que cada aluno abordasse uma temática específica. Um grupo de alunos, por exemplo, poderia falar da questão do cyberbullying. Outro grupo de alunos poderia falar sobre a manipulação dos algoritmos, que pode fragilizar, inclusive, o sistema democrático. Um outro grupo de alunos poderia falar sobre essa pressão social em busca de corpos perfeitos ou mesmo da imposição da felicidade. Então, veja, é um assunto que dá pano para manga, você pode abordar diversas questões. Então, por exemplo, a questão da bolha social, você sabe o que é uma bolha social? Veja, as redes sociais, elas são, de certa forma, um espelhamento do eu, né? Existem autores que vão trabalhar essa temática, né? Por exemplo, o Guy Debord, que vai falar sobre a sociedade do espetáculo, né? Essa sociedade em que existe a necessidade de a gente se afirmar. Nos dias de hoje, a gente poderia até fazer um meme com René Descartes, o filósofo racionalista do período moderno. A gente poderia parafraseá-lo dizendo o seguinte: posto, logo existo. A gente pode trazer esses memes também para a sala de aula como um recurso educacional, porque é por meio desses memes que eles se interessam e a partir disso a gente pode começar a esboçar certos conceitos, como por exemplo essa ideia de bolha social, né? Onde cada um vive no seu mundinho e aquilo que aparece na timeline, né, da sua rede social, seja o Facebook, seja o Instagram, é justamente aquilo que você normalmente curte, normalmente compartilha, aquilo que você gosta de visualizar, de modo que você fica restrito àquele leque de informações e você tem no seu periférico, ao seu redor, apenas informações que concordam com aquilo que você pensa, o que pode ser extremamente prejudicial. Contrariamente à proposta lá atrás, do Orkut, por exemplo, de quando as redes sociais foram criadas, que a ideia era justamente aproximar as pessoas, rompendo com as fronteiras imaginárias, territoriais e simbólicas que nos distanciam, fazendo com que a gente pudesse conhecer pessoas com diferentes perspectivas. A gente também poderia trabalhar a questão das fake news. Por que as fake news elas se propagam tanto? Por que uma mentira consegue se espalhar muito mais do que uma verdade? E tem até nome para isso, né? Chama-se de pós-verdade. O que seria essa pós-verdade, né? A gente poderia trabalhar diversas reportagens que saem nos jornais,
nos noticiários, que bombardeiam aí a nossa vida, inclusive trazendo dados científicos que são interessantes para a sala de aula, como, por exemplo, a questão da nomofobia. Não sei se você já ouviu falar, fobia todo mundo já sabe o que é, né? Fobia é medo de alguma coisa. Nomo é a junção de uma palavra em inglês, né? Um termo em inglês que foi resumido, que significa no mobile phone, né? Que é o celular, sem celular, né? Nomofobia é o pavor, é o medo irracional de ficar sem celular, sem acesso ao celular, sem celular, ou quando você não pode usá-lo porque acabou o pacote de dados ou porque a bateria descarregou. É uma temática também que os próprios alunos, seja em forma de júri simulado, né, debatendo os prós e contras, seja também na perspectiva de seminários, ou como eu havia proposto anteriormente, né, que eles pudessem, inclusive, utilizar as próprias redes sociais para fazer uma campanha de conscientização na escola, onde eles pudessem abordar esses riscos, esses malefícios que as redes sociais podem causar, né? Nomofobia, eu trago aqui essa imagem que traz aqui como você pode reconhecer alguém que esteja com nomofobia, né? São alguns sintomas. Na verdade, quem realmente tem esse distúrbio psicológico fica refém de tal modo que é como se tivesse, quando está sem o celular, é como se estivesse em abstinência, né? Sem a sua droga, né? Veja, a gente pode usar em sala de aula Shard, que é extremamente interessante, né? Um recurso lúdico que os alunos conseguem apreender de maneira muito fácil, quase que imediata, que ironiza algum aspecto da nossa sociedade. Esses GIFs, essas imagens, por exemplo, nós temos essa imagem que ela retrata aí aquilo que falamos anteriormente, que é a questão da sociedade do espetáculo, a necessidade de ser visto, a necessidade de a todo momento expor o que você está fazendo, o que você está comendo, para onde você vai, com quem você está, né? Talvez você mesmo, professor, passe por isso, esteja passando por isso e não se apercebeu de que, na verdade, você está se tornando reféns das redes sociais que dizem o que você tem que fazer, né? Por meio dos algoritmos que manipulam suas opções e acabam nos privando da liberdade. Veja, a gente pode até trazer para a sala de aula quadrinhos, né, charts, essas imagens que elas são mais lúdicas e que elas auxiliam a compreensão de uma maneira mais imediata. Como esse caso aí do filósofo e sociólogo Zygmunt Bauman, que ele vai trazer um conceito extraordinário, formidável, que vale a pena ser discutido em sala de aula, que é a questão da modernidade líquida. O que diz o Bauman, né? Nessa brincadeirinha, ele diz mais ou menos o seguinte: um amigo bem mais jovem do que o Bauman lhe confessa, na verdade não é uma confissão, ele estava se gabando mesmo de ter aí 5.000 amigos no Facebook, né? E o Bauman fica assustado, porque na verdade ele com quase 90 anos de idade, em toda a sua vida, não chegou a mais de 50 amigos, né? Veja que o conceito de amizade desse seu amigo mais novo é bem diferente do conceito de amizade do Bauman, porque o Bauman, não havia essa questão das redes sociais na época do Bauman, ele trabalhava com as ideias de comunidade, né? Uma época em que havia ideais pelos quais lutar, enquanto que nos dias de hoje não existem mais ideais para se buscar. Esse é o perigo da nossa sociedade, né? Uma sociedade líquida, onde as relações sociais elas estão muito fragilizadas, onde você pode desfazer uma amizade com apenas um clique, né? Bom, o Bauman tem uma obra chamada Amor Líquido, que você pode trazer para a sala de aula, por exemplo, essa imagem que eu estou trazendo aqui para vocês, que foi escrito por um poeta, né, que
em cima desse conceito de amor líquido, pensou algo original, que é interessante a gente trazer para a sala de aula, porque faz com que os nossos alunos possam refletir de maneira mais crítica. Para fecharmos, para a gente finalizar, é interessante também trabalhar um conceito recente, de um autor recente, que é o Byung-Chul Han, é um filósofo sul-coreano que escreveu uma obra chamada Sociedade do Cansaço, né? Cansado. Por que a nossa sociedade dos dias de hoje é tão cansada? Porque a gente se cobra muito nessa multitarefas, de a gente estar fazendo tudo ao mesmo tempo, e a gente quer fazer milhões de coisas, e a gente nesse hiperconsumismo. Nas redes sociais, nós não somos apenas consumidores, nós somos produtos também, né? Nós somos consumidos. E a estratégia das redes sociais é fazer com que a gente permaneça conectado o maior tempo possível. E não só vendo anúncios, mas também os algoritmos pegam as informações, os nossos dados, para selecionar os nossos gostos e nos mostrar um leque de opções. Então, veja, é uma aula riquíssima que dá muito pano para manga. E a gente vai ficando por aqui. Eu finalizo para reforçar essa nossa proposta de atividade, a possibilidade de você poder fazer, eu gosto de trabalhar com seminários, eu gosto de trabalhar com júris simulados, porque nas aulas de filosofia, nas aulas de ciências humanas, a ideia é proporcionar um debate. Se os nossos alunos, após essa aula, eles tiverem uma visão um pouco mais crítica com relação à sua performance nas redes sociais, de modo que ele possa se desconectar um pouco mais e valorizar a vida real e valorizar as relações, as conexões verdadeiras, talvez a gente tenha aí um ganho significativo. A gente não vai salvar o mundo e nem é essa a nossa pretensão. Mas como professores a gente pode dar uma singela contribuição. Então, um forte abraço e eu desejo sucesso a todos nós professores. Tchau, tchau.